tático vencido pelo Luiz Castro, né? Porque o Botafogo jogou de maneira confortável, como o Pedrinho disse, e o Palmeiras não. No primeiro tempo até o Palmeiras jogou melhor, se impôs, criou mais chances, mas no segundo tempo, conforme foi passando o tempo e o Botafogo à frente do placar, o Palmeiras foi se desarrumando, foi atacando de maneira um pouco menos organizada do que a gente está acostumado a ver. E no segundo tempo, as melhores chances, tirando o pênalti perdido pelo Veiga, foram do Botafogo. Teve um contra-ataque desperdiçado pelo Vitor Sá que se o Veiga converte o pênalti, a gente estaria aqui muito tempo... A gente já está vendo o lance do gol. Né? E o próprio, analisando minuciosamente. O Vitor Sá seria criticado se o Botafogo perde. Pois é, e ele fez, assim, foi consciente a finalização dele, né? Tentou tirar do Everton e tal, tirou um pouquinho demais. E aí o gol do Tiquinho, a perna esquerda, ele faz menos gols de perna esquerda do que de direita, do que de cabeça, mas tá numa fase com a confiança lá em cima, né? E o Palmeiras deu um certo azar ali também, a bola, o Gomes bate nas costas do Piquerez, o Zé Rafael comete um erro que a gente não vê ele cometer, um jogador muito regular, erra pouquíssimo, errou ali ao E o Palmeiras não fez um jogo ruim, não. O Palmeiras teve oportunidades até para fazer o gol. Esse gol aí que estava em impedimento, poderia ter mudado um pouquinho o jogo. O pênalti do Rafael Veiga. O Palmeiras, no primeiro tempo, principalmente, ele teve uma imposição dentro do campo do Botafogo grande, com algumas oportunidades. É que o Botafogo ele teve tranquilidade para fazer os balanços defensivos. Só achei que no primeiro tempo pressionou pouco. E aí a gente vê o Palmeiras chegando. Sim. Segundo tempo, tirou um pouquinho mais de espaço. E ele usa muitos lados. As duas equipes usam muitos lados, né? A gente vai falar muito sobre isso. E tem uma estratégia hoje, que acho que do Luiz Castro, que mostra uns pontos da estratégia, né? A estratégia em si está muito clara, foi o que vocês falaram de aproveitar as saídas do Palmeiras, os espaços que o Palmeiras permitiria. Mas quando ele troca um ponta no intervalo, que ele tira o Júnior Santos, né, e coloca o Segovinha, nitidamente uma estratégia também de fôlego, né? Dentro da estratégia de jogar dessa maneira, ele precisava ter um time com muita intensidade. Ele tira o Rafael depois no segundo tempo, quando o Rafael não chega numa cobertura, ele faz assim, não, vai sair porque está cansado. O Rafael fez um enorme primeiro tempo, jogou muito, enquanto teve fôlego. Saúde. Ele jogou demais, dos melhores porque ele tinha que conter o Dudu, o Piquerez por dentro, ele trabalhou muito, assim, a gente teve 2 desarmes do Rafael ali que foram, assim, cirúrgicos. Esse é o lance do pênalti? Foi pênalti, Foi né? pênalti. E não houve impedimento, né? Porque é traçada a linha do VAR também para garantir também que... fiquei com a impressão, quando eu vi, falei, será que teve um impedimento? Mas não. E o Perry não pegou, mas ele tem um fator muito forte, né? Ele é muito grande, assim. Então o Veiga tenta tirar o máximo dele, né? Por isso bateu para fora. E aquele lance que a gente falou do Vitor Sá, vimos agora um lance desperdiçado, dentro dessa estratégia que precisa ser muito eficiente, poderia ter custado o resultado ao Botafogo, mas aí um pouco de sorte, que, claro, é muito pequena dentro dessa estratégia, mas do Rafael Veiga não ter convertido o pênalti para o Palmeiras, né? Até porque o Vitor Sá pagaria um preço alto, né? Se o Rafael faz o gol de pênalti. Hoje é o Veiga que vai ter que pagar esse preço. Daqui a pouco a gente vai ter a participação também da cabine dos nossos amigos que estavam na transmissão, Milton, Losetti, o Dodô, que participaram da transmissão no primeiro. A gente viu aqui os minutinhos finais. Se eu só dar uma passada rapidinho aqui na hashtag Troca de Passos, já tem a galera empolgada, né? Mais o torcedor do Botafogo, claro, nesse momento. A Lívia Ferreira tá brincando aqui que o Botafogo pisou no Palmeiras. O Zé tá brincando que... artilheiro, falando que Botafogo é a prova de que o campeonato estadual não serve para nada. Não vou dizer o que você colocou aqui, enche, não sei o quê, né? Mas para destruir o calendário. Tem gente brincando com a sua camisa aqui, Pedrinho. Os rubro-negros dizendo que você está vestido de vermelho e preto, mas é azul, viu? Azul é azul marinho. É azul marinho e vermelho. E tá todo mundo aqui participando. Manda também seu comentário aqui na hashtag Troca de Passes. Vamos continuar falando desse resultado, dessa vitória importantíssima do Botafogo sobre o Palmeiras na briga pela liderança do campeonato, que agora tem o Grêmio na vice-liderança, direto para o Allianz, então, onde está a nossa equipe de transmissão. Milton Leite, Losetti, Dodô, chegando por aqui. Boa noite para vocês, amigos. E que jogo, né? Que 2 estratégias que se encaixam muito bem, que a gente teve a oportunidade de ver um grande futebol hoje no Allianz também, né, amigos? Boa noite. Oi, Camila, um grande abraço para você, para todo mundo ligado no Sport TV, para o Pedrinho, para o Martim, enfim, foi um jogo muito interessante, né? Eu estava ouvindo até o Pedrinho falar agora há pouco, o primeiro tempo o Palmeiras foi mais presente na área, mais agressivo e tal, o Botafogo mais conservador, segundo tempo o Botafogo saiu um pouquinho mais, enfim, mas acho que foi um jogo com muita alternativa e confesso, eu tinha visto
algumas vezes o Botafogo, mas não muitas o Botafogo jogar isso. Ele fica impressionado com a marcação do Botafogo, como ele preenche o espaço na marcação, mesmo com o Palmeiras pressionando o tempo todo, e o Losetti citou isso muito na transmissão. É um time que não perde a cabeça, é um time que se mantém concentrado o tempo todo nas jogadas, e como disse o Dodô também na nossa transmissão do Premier, você tem jogadores que decidem, o caso do Tiquinho, né? A tranquilidade que ele tem para fazer o corte no zagueiro do Palmeiras e bater para fazer o gol é uma coisa realmente impressionante, não é à toa que em 12 rodadas do campeonato o cara já fez 10 gols, né, senhores? Já falei demais, agora com vocês. Não, um beijo, boa noite aos elegantérrimos Camila, Pedrinho e Martim. O que me impressionou no Botafogo foi a forma como ele conseguiu conduzir o jogo de maneira que ele pudesse sempre explorar aquilo que ele tem de melhor, todas as suas principais valências. O Pedrinho falou uma coisa com a qual eu concordo muito, a gente estava ouvindo o programa aqui, pressionou muito pouco no primeiro tempo, mas ainda assim deixou seu time sempre muito compacto, dificultando o jogo entre linhas, que o Palmeiras tem muito forte porque tem muita gente que infiltra por ali. Tem o Piquerez que vem jogar como meia, tem o Rafael Veiga, por vezes o Mike vem também, tem o Zé Rafael que espera a diferença. O Botafogo não permitiu esse espaço por dentro, obrigou o Palmeiras a procurar os lados e pelos lados se defendeu muito bem. O Rafael fez um jogo imenso, realmente, como disse o Martim no primeiro tempo, a gente também destacou na transmissão, e aí obrigava o quê? A cruzar. Nos cruzamentos tinha dominantes o Adrielson e o Cuesta. Na frente, acho que o Botafogo fez pouquíssimo ofensivamente no primeiro tempo, mas quando a bola sobrou no pé do Tiquinho, e você sempre sabe que ela vai sobrar uma vez ou duas no pé do seu centroavante, ele fez esse golaço. Acho que o time melhorou no segundo tempo com a entrada do Segovinha, um jogador que joga mais com a bola no pé. Percebi nos raros momentos de posse de bola ofensiva do Botafogo uma tentativa de que o homem da bola tivesse sempre duas possibilidades de passe, construir triângulos para poder usar um homem de costas, deixar o terceiro homem de frente com liberdade para avançar. E o Palmeiras não fez um jogo ruim, teve volume, teve chances, teve gol anulado, perdeu um pênalti, e aí me chama a atenção também como o Botafogo ficou concentrado, não saiu do jogo, mesmo jogando dentro do seu próprio campo. Acho que o grande abalo foi quando saíram dois dos principais jogadores do time, o Rafael e o Tiquinho. Aí o Botafogo realmente só rezou para acabar o jogo. E um detalhe, né, Dodô? Você que entende um pouco mais de gol do que eu, o Tiquinho não é só o cara que faz o gol, ele faz uma jogadaça no lance do gol, tranquilidade de tirar o zagueiro e tal. Sim. Mas o Losetti até falou, ele dá muita opção pro time, ele tá sempre se movimentando, se desmarcando para poder fazer as jogadas, além do pivô que ele faz muito bem também, né? É verdade, boa noite pessoal que tá no estúdio. O Tiquinho Soares é um jogador de 32 anos, né, assim como é o Eduardo, e esses jogadores, o Luiz Castro até numa entrevista recente falou que esses jogadores nunca foram titulares com a frequência que eles têm sido no Botafogo. E a experiência que eles têm nessa jogada... Contra-ataque maravilhoso, né? Contra-ataque lindo que chegou no Vitor Sá, que aí ele virou o pé muito para fazer o gol. Ali faltou um pouquinho de precisão. E para falar do jogo, é claro que é mais fácil você ficar recuado e jogar no erro do adversário. E o Botafogo se sente muito confortável em relação a isso. Outra coisa, o Palmeiras não estava tão inspirado na tarde de hoje, né? Seus principais jogadores não estavam naquele momento que a gente já viu a semana passada. O futebol tem muitos jogos, né? Tempo atrás aqui. E o Botafogo fez valer a qualidade técnica do Tiquinho Soares, quando apareceu o Eduardo. O Segovinha também entrou muito bem, porque é diferente do Júnior Santos, né? Não é só a velocidade com força, ele tem jogo, e aí o Eduardo conseguiu aparecer um pouquinho mais no segundo tempo, quando a gente viu aquela situação. E aí a felicidade do Veiga, que acabou chutando o pênalti para fora, aquela batida reta que, se não acertar o gol, a bola fatalmente vai para fora. É aquela que o cara fala, vou bater com força, que é para não perder. Só que ele bateu com tanta força que a precisão é que não foi grande, né? É mais difícil de você ter a precisão quando você faz um chute desse tipo. A gente já viu o Veiga bater pênalti e fazer gol desse tipo, mas a precisão é mais difícil de alcançar. Ou seja, Camila, nós estamos chegando a 1/3 do campeonato já, ou seja, se a gente dividir em 3, nós estamos praticamente nesse 1/3, e o Botafogo, neste momento, está librando 7 pontos de vantagem, uma campanha realmente impressionante do Botafogo até aqui. O que a gente sabe que no Campeonato Brasileiro é uma vantagem significativa, mesmo que ainda tenhamos aí 2/3 de campeonato pela frente, mas abrir 7 pontos de vantagem, ainda mais no primeiro turno, é difícil de ser alcançado. Galera, Botafogo. É isso aí, galera palestrina. Obrigado por assistir o vídeo, e não esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E deixe seu like e ative o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo que posto aqui no canal. Compartilhe o vídeo para que mais palmeirense venha conhecer o canal Verdão de Coração. E venha ficar por dentro de todas as informações do nosso Verdão. Avante palestra! Tamo junto! Valeu!